irmãos, graça e paz. Graça e paz, meus irmãos. Quantos estão felizes nesta noite? Digam glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero externar a Deus a minha gratidão pelo privilégio de estar com os irmãos nesta noite. Aprove o Senhor nos direcionar para esta reunião, para este culto, e eu creio que desde quando a porta desta igreja foi aberta nesta noite, o Senhor já está falando. Quantos creem, digam amém. Queridos irmãos, por gentileza, você que trouxe, abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 15. Gênesis, capítulo de número 15. Enquanto você localiza o texto, eu quero externar a Deus a minha gratidão pelo privilégio de poder estar cooperando com os irmãos nesta noite. Louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Sérgio. Obrigado pela confiança, por abrir a porta, pela oportunidade. Que o Senhor Deus em Cristo Jesus possa abençoar a tua casa, todo esse ministério. Que Deus possa lhe honrar grandemente. Louvar a Deus pela vida de cada obreiro que coopera com esta obra, cada irmão que colabora com esse ministério. Que o Senhor Deus possa abençoar a vida de cada um. Eu também quero louvar a Deus pela vida do meu tio-avô, que foi aqui mencionado. Que Deus em Cristo Jesus possa lhe abençoar. Ele que nos trouxe. Eu estou ali em Jardim Primavera, na casa de um primo meu. Eu sou lá do estado do Espírito Santo. Vim para cá para poder descansar um pouco. E aprove o Senhor abrir algumas portas para podermos fazer uso da tua palavra, e aqui estamos nós. Amém? Eu tenho 20 anos de idade, já foi dito, eu sou lá do estado do Espírito Santo, lá de Vitória, congrego na Assembleia de Deus Olinção, pastoreada pelo pastor Romildo Pereira, e eu trago o abraço do meu pastor para esta igreja, em nome de Jesus. Capítulo 15, quantos encontraram, digam amém. Versículo de número 1, é o versículo que tomaremos por base para esta noite, que está escrito: passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão, por intermédio de uma visão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Versículo de número 4. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e o orientou: olhe para os céus, conte as estrelas, se é que podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Versículo de número 8. Indagou-lhe Abraão: ó Senhor soberano, como posso saber que tomarei posse desta terra? Então ordenou-lhe o Senhor: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Versículo de número 9, eu quero frisar novamente esse versículo. Então ordenou-lhe o Senhor: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos de idade, também uma rolinha e um pombinho. Olhe para alguém que está do seu lado, com respeito, com carinho, diga para ele: Cristo. Vamos lá? Foi o ensaio. Cristo, o Cordeiro que se entregou por você. Senhor Deus, Pai, eu quero lhe agradecer, ó Deus. Ó Pai, não quero rejeitar a oração que o pastor fez nesta noite. Quero apenas acrescentar, ó Pai, a minha felicidade e gratidão em assumir esta tribuna, Senhor, para fazer uso da Tua palavra. Pai, eu quero te pedir, olha quantas vidas que adentraram aqui nesta noite, quantos propósitos que adentraram aqui nesta noite, quantas promessas que vieram aqui nesta noite. Aprove o Senhor nos trazer até aqui para entoarmos o louvor de gratidão ao Teu nome.
fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Meu amigo, se você puder me ajudar, por gentileza, eu sei que é difícil, é cansativo, mas Deus irá lhe recompensar, amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é recheada de promessas, tanto nas 39 páginas do Antigo Testamento, tanto nas 17 páginas do Novo Testamento. A Bíblia em sua totalidade é repleta de promessas. No Antigo Testamento, há 39 livros que constroem todo o sistema do Antigo Testamento. 39 livros embalsa uma história muito intensa, muito grande, muito alargante, que nós chamamos de Antigo Testamento. Desses 39 livros do Antigo Testamento, Deus proporciona a Moisés escrever 5 desses, que nós chamamos de Pentateuco. É os primeiros 5 livros da Bíblia. Destes 5 livros que Moisés escreve, o livro que mais me chama a atenção é o livro de Gênesis. E talvez você se pergunte por quê. E a pergunta do livro de Gênesis mais me chamar a atenção é pelo fato das promessas que Deus estabelece com a sua criação neste livro. O livro de Gênesis em totalidade é conhecido como o livro da promessa. Mas pregador, desde a escola dominical, quando criança até hoje, nós aprendemos que o que prioriza o livro de Gênesis é a criação. Sim, no capítulo de número 1 deste livro, o capítulo de número 2, é o capítulo da projeção e da formação, aonde Deus dá início a toda a sua criação, a criação do universo, a criação da sua criatura que Ele estabelece dentro do jardim. Mas nós também conhecemos o livro do Gênesis como o livro da promessa, livro da aliança, livro do propósito. Pregador, por quê? Porque Deus estabelece com toda a sua criação uma promessa. Por exemplo, no livro de Gênesis, nós vemos que Deus estabelece a sua primeira promessa com a sua criação, que é Adão. Quando Deus forma Adão, Deus coloca sobre Adão a coroa da criação. Sobre Adão há uma promessa muito grande. Consequentemente, Deus também tem uma promessa sobre um homem chamado Noé. Noé tem uma promessa muito grande sobre a sua vida. Consequentemente, nós vemos em todo o livro de Gênesis Deus estabelecendo promessa com a sua criação. Os primeiros 20 capítulos deste livro é nomeado pelas escolas teológicas como os 20 capítulos da promessa, porque Deus, dentro desses 20 capítulos, estabelece algumas alianças que são cruciais para o nosso entendimento. Por exemplo, no capítulo de número 12, Deus estabelece uma das maiores alianças do Antigo Testamento, que está sobre a vida de um patriarca que nós chamamos de Abraão. Capítulo de número 12 é a primeira vez que Deus vai aparecer para Abraão em uma visão e trazer uma revelação para Abraão, dizendo: Abraão, saia da tua casa, da tua parentela, porque eu tenho uma promessa contigo. Deus olha para Abraão no capítulo de número 12 e diz: Abraão, eu farei de ti uma grande nação, abençoarei aqueles que te abençoar, e também amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. A promessa que Deus tem na vida de Abraão é de uma expansão muito grande. A promessa que Deus tem na vida de Abraão é de uma proporção muito intensa. A saber, a nação de Israel que nós conhecemos vai nascer da linhagem do patriarca Abraão. Abraão, no capítulo 12, pela primeira vez recebe da parte de Deus, a primeira vez que Deus fala com Abraão a respeito dessa promessa que Deus tinha com ele. Capítulo de número 12 é conhecido como o capítulo da extração, porque aqui está a primícia da promessa que Deus tem para fazer, tanto na vida, tanto na casa, tanto na genealogia de Abraão. Nós sabemos que dentro do Antigo Testamento há uma trinca patriarcal, começado por Abraão, Isaque e Jacó. Esta semente que dá início a Abraão, ela se estende. Esta promessa que dá início a Abraão, ela se estende.
Só que há uns processos que Abraão precisa enfrentar para poder cumprir essa aliança que Deus tem com a vida dele. Há alguns procedimentos que Abraão precisa viver a fim de estabelecer este propósito que Deus tem para estabelecer na sua vida. E eu vim pregar sobre promessa nesta noite. E eu tenho certeza que todos que adentraram aqui por esta porta, em algum momento da sua vida, ouviu falar ou de Deus ou de algum profeta, que Deus tem uma promessa na sua vida, que Deus tem uma promessa na sua casa, que Deus tem uma promessa na sua família. Você veio aqui nesta noite e eu tenho certeza que no seu coração arde uma palavra de que há uma promessa a se cumprir na sua vida. Só que há alguns processos que é necessário enfrentar a fim deste processo, a fim deste propósito se cumprir na minha e na sua vida. Capítulo de número 12 é a primeira vez que Deus aparece para Abraão para lhe comunicar sobre esta promessa que Deus tem na vida dele. Lá no capítulo de número 15, o capítulo que lemos, nós vamos ver que Abraão, ele começa a indagar a Deus, porque a promessa que Deus havia feito no capítulo de número 12, no capítulo de número 15 ainda não tinha acontecido. Deus está proporcionando para Abraão alguns processos que é necessário enfrentar para cumprir essa promessa. Só que Abraão, dentro da sua mente fragilizada, começa a questionar Deus. No capítulo de número 15, por que é que a promessa ainda não aconteceu? Por que é que a voz que falou com ele no capítulo 12, no capítulo 15, sendo Abraão já avançado de idade, a promessa que Deus havia dito parece que não vai acontecer, parece que não vai vir à tona? Eu entendo os questionamentos de Abraão no capítulo de número 15. Eu entendo a preocupação de Abraão no capítulo 15. Pensa comigo, Abraão já é avançado de idade. Dentro da sua casa, a sua esposa chamada Sara não pode gerar porque é estéril e também é avançada de idade. Eu penso na mente de Abraão, o propósito não vai acontecer, a promessa não vai se estabelecer, porque dentro das dificuldades que Abraão está vivendo, dentro dos processos que Abraão está passando, para ele parece ser impossível viver a promessa que Deus estabeleceu para a sua vida. Para ele parece que não tem mais para onde correr. Ele é avançado de idade, a sua esposa, além de ser estéril, também é avançada de idade. No capítulo de número 15, Abraão começa a questionar a Deus. Deus se revela para Abraão no capítulo 15, versículo de número 1, dizendo: Abraão, não temas, pois eu sou o teu escudo. Isso aqui mexe comigo e eu preciso liberar para você nesta noite, porque Deus, entendendo a guerra que Abraão está vivendo, Deus entendendo a dificuldade que Abraão está passando, Deus olha para Abraão e disse: Abraão, não temas, pois eu sou o teu escudo. Por que é que Deus se revela para Abraão como escudo? É porque Deus sabe que no capítulo de número 14, o capítulo que antecede o capítulo 15, Abraão precisou enfrentar uma guerra para resgatar o seu sobrinho Ló. Capítulo 14, Abraão vai reunir juntamente com 300 homens, vai entrar em uma guerra a fim de resgatar o seu sobrinho Ló. A Bíblia diz que Abraão consegue vencer esta guerra e resgatar o seu sobrinho. Agora pensa comigo, a guerra que Abraão enfrenta para resgatar Ló, ele conquista. A guerra que Abraão se posiciona para lutar a fim de resgatar Ló, ele consegue vencer. Só que quando Abraão olha para dentro de si, a sua guerra interna ainda não foi vencida, a guerra dentro da sua casa ainda não foi conquistada. É por isso que Deus se revela para Abraão como escudo. É Deus dizendo para Abraão: Abraão, não temas, porque na sua guerra eu vou guerrear por você. Na sua luta eu vou lutar ao seu favor. Na guerra que você está vivendo, Abraão, não temas, porque eu vou me revelar como seu escudo. E você sabe o tanto quanto eu que o escudo é uma ferramenta de proteção. Deus está dizendo para Abraão: na sua guerra eu te protejo, na tua guerra eu te defendo, na tua guerra eu, o Senhor, vou pelejar por você. Pensa comigo, gente, Abraão consegue vencer a guerra
de Ló, mas não consegue vencer a sua guerra dentro de casa. Já percebeu que tem momentos que você ora pela sua vizinha e a vitória dela vem? Você ora para alguém da sua família e a vitória dele vem. Quando você olha para dentro de si, as suas guerras ainda não foi vencida, os seus objetivos não foram alcançados. Parece que nós só servimos para lutar a guerra dos outros, mas Deus está dizendo para você nesta noite: enquanto você luta a guerra de alguém, eu garanto a vitória da sua guerra. Enquanto você entra na batalha por alguém, eu sou o Deus que vou lutar a sua guerra, vou lutar a sua peleja. Por que, pregador? Porque enquanto eu me preocupo quem está do meu lado, Deus se responsabiliza para cuidar da minha casa, para cuidar da minha família, para cuidar dos meus projetos. Porque a maior guerra de quem ainda não viveu a sua promessa está dentro da sua mente. Porque a gente olha para um lado e olha para o outro e parece que a promessa que Deus fez não vai se cumprir. O propósito que Deus estabeleceu parece que não vai acontecer. Nós nos martirizamos, queremos colocar Deus contra a parede, mas Deus sabe o tempo certo, o tempo exato em que a promessa tem que se cumprir. Aleluias. Deus se revela para Abraão como o escudo dele. Só que o capítulo 15 é o capítulo do questionamento. Abraão está perguntando para Deus, interrogando a Deus: como é que eu vou viver esta promessa? Como é que a promessa vai se cumprir? Dentro da sua casa, o que Abraão tem lá dentro é uma dificuldade, porque Eliezer, o seu servo, aleluia, iria herdar tudo o que Abraão tem. Abraão começa a questionar a Deus: Deus, Eliezer, o meu servo, vai herdar tudo o que eu tenho. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, fique tranquilo, não é Eliezer que vai herdar aquilo que eu tenho para você, e sim um filho gerado das suas entranhas. Gente, Abraão está conturbado. Abraão está questionando a Deus em todo o tempo. Abraão está perguntando para Deus: cadê a promessa? Cadê o sonho? Cadê o propósito que o Senhor disse que eu ia viver? Cadê a aliança que o Senhor disse que ia estabelecer na minha casa? Aleluia. Abraão está dentro da sua tenda. O versículo de número 5 diz que Deus vai olhar para Abraão e vai dizer: Abraão, primeiro, saia da tua tenda. O texto diz que foi necessário Deus descer na tenda de Abraão e retirar Abraão lá de dentro. Por que, pregador? Porque tem momentos nas nossas guerras que a única coisa que a gente vai querer é ficar dentro da nossa casa trancado, dentro da nossa tenda escondido. Se Deus não descesse na tenda de Abraão e não tirasse Abraão de lá de dentro, Abraão não ia ter mais esperança para viver a sua promessa. Aí Deus vai descer na tenda de Abraão e vai tirar Abraão lá de dentro, e isso mexe com a minha alma. Sabe por quê? Porque eu lembro do profeta Elias, quando estava dentro de uma caverna. Foi necessário Deus descer em um redemoinho e se revelar para Elias dentro daquela caverna. Agora pensa comigo, quando Deus manda Elias para o Querite, Deus manda corvo para alimentar Elias. Quando Elias sai do Querite e vai para Sarepta, Deus manda uma viúva para cuidar de Elias em Sarepta. Quando Elias sai de Sarepta e vai para o Monte Carmelo, Deus manda fogo do céu para testar a fé de Elias. Só que quando Elias está dentro da caverna pensando em desistir, quando Elias está dentro da caverna fugindo de Acabe e Jezabel, foi necessário o próprio Deus se revelar para Elias. Por quê? Porque tem momentos na nossa vida que nós não vamos querer corvo, nós não vamos querer viúva, nós não vamos querer fogo descendo do céu. Há momentos na nossa vida que vai ser o próprio Deus que vai ter que pegar na sua mão e dizer: eu tô contigo nessa guerra, eu tô contigo nessa peleja. Eu quero profetizar para a vida de alguém nessa noite, porque o diabo olhou para você e disse: nessa guerra você vai voltar para
trás. Nessa luta você vai desistir. Só que o diabo se esqueceu que nós temos alguém que luta por nós, que nós temos alguém que guerreia por nós. Deus está dizendo nessa noite para alguém: hoje eu vou me revelar para você, hoje eu vou pegar pela tua mão, hoje eu vou te mostrar que eu estou contigo nessa luta. Abraão continua a questionar a Deus. Deus pega Abraão, tira Abraão de dentro da tenda e diz: Abraão, conte as estrelas, se é que podes contar. Parece que Deus está testando Abraão. Parece que Deus está duvidando da capacidade que Abraão tem. Gente, não é isso. Deus queria testar a fé de Abraão. Deus queria mostrar que dentro de Abraão havia uma semente chamada fé. Porque quando Deus manda Abraão sair da sua tenda, olhar para o céu e começar a contar as estrelas, aleluias, o escritor Flávio Joséfo diz que o período em que Deus manda Abraão sair da sua tenda para contar as estrelas é um período em que as estrelas não estão no céu. Como assim, pregador? O escritor Flávio Joséfo diz que quando Deus manda Abraão sair da sua tenda para contar as estrelas, eram por volta das 3h40 às 4h da tarde. E a pergunta que eu faço para a Bíblia é: como é que Deus, sabendo que aquele momento não era o momento em que as estrelas estavam no céu, Deus manda Abraão sair da tenda para começar a contar? E o texto diz que Abraão saiu da tenda e começou a contar as estrelas. Isso aqui mexe comigo, porque eu penso Abraão saindo da tenda, olhando para o céu, e está Abraão contando 10 estrelas, 20 estrelas, 30 estrelas, 50 estrelas. Imagine alguém olhando para Abraão e dizendo: Abraão, você está velho, meu camarada, não está no tempo das estrelas, está no céu. Mesmo assim você está contando estrela. É porque Abraão sabe, mesmo que aquele momento as estrelas não estavam aparecendo, não quer dizer que elas não estavam ali. Porque você sabe o tanto quanto eu que de tarde é improvável ver estrela no céu, mas quando vai chegando a noite as estrelas vão aparecendo. É Abraão dizendo: a promessa não está no meu alcance, eu não consigo ver a promessa, mas se eu acreditar, uma hora ela aparece. Se eu acreditar, uma hora acontece. Se eu acreditar, uma hora o propósito vai se cumprir. Eu trouxe uma palavra de Deus para a vida de alguém nessa noite. Não espere dos outros acreditar naquilo que Deus colocou na sua mão. Não espere no fulano acreditar na promessa que Deus entregou para você. Se Deus colocou na tua mão, a obrigação é sua de acreditar, a obrigação é sua de realizar. Sabe o que é que Deus está dizendo para alguém nessa noite? Parece que está difícil, eu estou vendo gente de mão levantada recebendo, e eu vou profetizar nessa noite, porque parece que o céu está de bronze. Você olha para o céu e diz: não vai acontecer, não vai realizar. Mas um pregador de 20 anos saiu lá do estado do Espírito Santo só para te dizer: enquanto você acredita, o céu vai realizar na tua casa. Enquanto você acredita, o céu vai descortinar as janelas em prol da tua vida. Abraão acreditou, começou a contar as estrelas. E eu gosto disso, porque Abraão só consegue ver as estrelas quando a noite está chegando. E a noite aqui fala de um tempo sombrio. A noite aponta para a escuridão. E tem dias que dentro de um momento de escuridão, a única coisa que nós pensamos é voltar para trás, é desistir. Mas no meio dessa escuridão, Deus vai fazer a promessa brilhar na tua casa. No meio dessa escuridão, Deus vai fazer a promessa brilhar em prol da tua vida.
Abraão sai da tenda, começa a contar as estrelas. Isso aqui é lindo, porque Abraão está acreditando naquilo que Deus tem para a sua vida. O que me chama a atenção é que há dois ambientes que Abraão precisou provar. O primeiro ambiente é a sua tenda. E por mais que a tenda de Abraão fala de um lugar de proteção, porque é a sua casa, a tenda aqui aponta para um lugar limitado. Porque enquanto Abraão estava dentro da sua tenda, ele não conseguiu enxergar o que Deus tinha para a vida dele. Aí Abraão sai da tenda de um lugar limitado e começa a olhar para o céu. E você sabe o tanto quanto eu que o céu não tem limites. A gente olha lá, o céu parece que está acabando, mas o céu não tem limite. Sabe o que Deus está mostrando para Abraão? Eu não te formei para ficar em lugar limitado. Eu não te projetei para viver em lugares limitados. Porque tudo que o diabo quer é que a gente fique dentro de um lugar limitado, dizendo: para mim não dá mais, para mim não tem como mais. Mas Deus está dizendo nessa noite: eu te chamei para viver algo que não tem limites. Eu te chamei para viver algo que aos seus olhos parece até que não tem condições, mas eu, o Senhor, estou dizendo para a sua vida nessa noite: você vai viver aquilo que ninguém acreditou na tua casa. Você vai viver aquilo que ninguém acreditou no teu ministério. Você vai viver aquilo que ninguém deu valor. Eu vim profetizar para a Igreja Batista Bethesda nessa noite, para quem tem promessa, para quem tem ministério, que enquanto você está adorando a Deus aqui, Deus está movendo os céus em prol da tua casa. Enquanto você está adorando a Deus aqui, Deus está descortinando as janelas dos céus ao teu favor. Glória a Deus. Só que pasme para o que eu vou te dizer. Versículos 6 e 7. Abraão continua a questionar a Deus. E a promessa e o propósito não aconteceu. Como saberei que vou herdar? É aí que entra o versículo de número 8. E é o versículo central desse capítulo 15. Porque olha o que Deus vai falar com Abraão. Abraão, pegue um cordeiro, pegue um carneiro e pegue uma cabra, qual de 3 anos de idade. A orientação que Deus vai dar para Abraão é para Abraão realizar um sacrifício. E este sacrifício aqui me chama muito a atenção, porque não é qualquer sacrifício. Este sacrifício aqui que Abraão vai ter que apresentar para Deus, Deus detalha da forma que Ele quer que Abraão vai oferecer. Deus fala: Abraão, pegue uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos e o cordeiro de 3 anos. Pegue uma pomba e pegue uma rolinha. Abraão vai pregar os 3 animais, os 2 pássaros, vai colocar no meio do altar. E a Bíblia diz que Abraão vai cortar a cabra, o carneiro e o cordeiro no meio. Sabe o que é que me chama a atenção? É que o doutor Alderi Nelson Rocha diz que este sacrifício aqui aponta para Jesus na cruz do Calvário. E eu fui perguntar para a Bíblia: como assim? E se a gente for parar para olhar, um carneiro de 3 anos, uma cabra de 3 anos e o cordeiro de 3 anos. Este cordeiro aqui aponta para Jesus na cruz do Calvário. O cordeiro de 3 anos de idade. Os 3 anos deste cordeiro aqui aponta para os 3 anos que Jesus exerceu o seu ministério sobre a terra. Aos 30 anos de idade, depois passar pela escola sacerdotal. Lucas capítulo de número 5. Jesus vai dar início ao seu ministério, passando pelo lago de Genezaré, ajuntando alguns discípulos. Ele vai dar início ao seu ministério sobre a terra. Mateus capítulo 27, aleluias, aos 33 anos de idade, exercendo 3 anos do seu ministério, Jesus vai para a cruz do Calvário. E este cordeiro que Abraão prega aqui no capítulo de número 15, versículo de número 8, ele corta no meio.
não te faz lembrar de um cordeiro que está pregado numa cruz e o seu corpo está todo dilacerado, porque um chicote romano de 12 pontas, com osso de carneiro e esferas de aço sobre a ponta, eram lançados sobre as suas costas. Este cordeiro que Abraão pega aqui, ele corta no meio, apontando para o cordeiro que foi cortado, apontando para um cordeiro que foi rasgado. Depois de ser condenado por Pilatos, ele precisa caminhar do pátio da condenação até a cruz do Calvário. Os soldados romanos pegaram aquele cordeiro, cuspiram no rosto daquele cordeiro, lançaram um chicote chamado azorrafe sobre as suas costas. Aleluia, cada chicotada que era dada nas costas dele eram feridas enormes que eram abertas nas suas costas, feridas que expunha, aleluias, o tamanho da dor que ele precisou sofrer por mim e por você. Um cordeiro cortado, um madeiro que era muito pesado sobre as suas costas, uma coroa de espinho que colocou sobre a sua cabeça. E olhe para cá, porque há um escritor canadense chamado John Max, que ele escreve que esta coroa de espinho foi necessária que os soldados romanos, aleluia, fincassem no couro cabeludo de Jesus, porque não cabia em sua cabeça. Agora olhe para cá, a pergunta que eu faço para a Bíblia é: se essa coroa não cabia na cabeça de Jesus, de quem era essa coroa? E a resposta é simples: esta coroa era minha, essa coroa era sua. Quem merecia essa coroa era eu e você. Mas o profeta Isaías já tinha profetizado que o homem de dores tomou sobre si todas as nossas iniquidades. Ele está na cruz, prego na mão direita, prego na mão esquerda, prego sobre os pés, uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, uma lança transpassada a sua costela. A Bíblia diz que Abraão vai cortar o cordeiro. O Cristo está na cruz cortado. Só que olhe para o sacrifício de Abraão, porque Abraão, quando pega a pomba, ele não vai cortar a pomba no meio. Por que, pregador? Porque a pomba aponta para o Espírito Santo. Aí eu vejo Jesus na cruz, com o corpo cortado, com o corpo ferido, com o corpo sangrando, mas o Espírito, ele olha para o Pai e disse: Pai, a ti eu entrego o meu Espírito. Aleluias, eu quero liberar para a tua vida, porque o diabo conseguiu tocar o corpo, o diabo conseguiu ferir o corpo, o diabo conseguiu maltratar o corpo, mas o Espírito, o diabo não conseguiu tocar, o Espírito, o diabo não conseguiu ferir. Quando Deus manda Abraão oferecer esse sacrifício, Deus está querendo dizer para Abraão: meu camarada, deixa eu te dizer uma coisa, a promessa que eu tenho na tua vida é grande, o sonho que eu tenho para tua casa é grande, mas maior que a promessa que eu tenho para tua vida é a promessa daquele que foi na cruz do Calvário. Oh Espírito Santo de Deus, a maior promessa da Bíblia é o Cristo crucificado na cruz. A maior promessa até hoje é o Cristo da cruz do Calvário. O diabo conseguiu colocar um prego na mão esquerda, conseguiu colocar um prego na mão direita, mas não conseguiu vencer o Jesus da cruz. Ele mesmo se entregou dizendo: Pai, oramassi chomidarauás. Espírito Santo de Deus, Deus está dizendo para Abraão: teu ministério é grande, rapaz, mas o Cristo da cruz é maior. Pregador, você prega bem, Jesus é maior. Cantor, você canta muito, Jesus é maior. Meu pastor, com todo o respeito que eu tenho pelo Senhor, Deus tem uma grande promessa na tua vida, mas a cruz do Calvário é maior. O cordeiro da cruz
cruz é maior. Eu não vim entregar chave de carro, muito menos chave de casa. Eu saí da minha casa para te dizer: a cruz é maior, o cordeiro é maior, a cruz é maior. Jesus é maior que a boca de fumo, Jesus é maior que o tráfico, Jesus é maior que o bar, Jesus é maior que o boteco, Jesus é maior que a tua crise, Jesus é maior que o teu problema. O nome dele está assentado sobre todos os nomes. Oramassi Jomidarawás. Aleluias. Aonde tem Jesus há avivamento. Não existe avivamento sem Jesus. Na Bíblia Sagrada há tantos profetas que Deus levanta, há tantos reis que Deus levanta, mulheres de oração, mulheres profetisas, mas nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento há alguém maior do que Jesus, há alguém melhor do que Jesus. Sabe o que é que eu acho engraçado? É que a gente quer tudo, mas às vezes se esquecemos de Jesus. Mas a Igreja Batista Betesda é uma igreja que glorifica o nome de Jesus, que adora o nome de Jesus, que glorifica o nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, aleluias. No Novo Testamento o propósito vai ser revelado. Oh, Espírito Santo, que é Madiomidarawás. Aleluias. No Novo Testamento o propósito vai ser revelado. João diz no capítulo 1, versículo 15: o verbo se fez carne. Olha o tempo que Jesus precisou cumprir para exercer o propósito da cruz. Olha o processo que precisou enfrentar para cumprir o propósito da cruz. Não há outra mensagem a ser pregada neste último dia, neste último tempo da igreja sobre a terra. Não há outra mensagem a ser mencionada a não ser o Cristo do Calvário. Os evangelistas começam a retratar a sua biografia. Mateus dissertando Jesus como rei dos judeus, Marcos dissertando Jesus como servo de Deus, aquele que veio para servir, Lucas dissertando sobre o sacerdócio de Jesus, João dissertando sobre a divindade de Jesus. Agora olhe para cá, porque de toda a estrutura ministerial que Cristo exerceu, o ápice da nossa fé está na cruz do Calvário. A espinha dorsal do nosso credo está em Cristo Jesus. O escritor anônimo às cartas aos Hebreus vai dizer, no capítulo 12, versículo 12, no versículo de número 2: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, desprezando a vergonha, enfrentou a morte de cruz, mas hoje está sentado à destra do Pai. Posso te dizer uma coisa: numa sexta-feira ele foi pregado na cruz do Calvário como cordeiro, mas pelo domingo de manhã, lá vem as Marias, Marcos capítulo 16, elas se perguntam: quem irá remover a pedra? Quando ela se aproxima do sepulcro, a pedra está removida, o anjo sentado na pedra. Alguém pergunta para elas: por que procuras entre os mortos aquele que ressuscitou? Ele morreu na sexta-feira, mas no domingo ressuscitou como um leão. Ele morreu numa sexta frienta, mas no domingo pela manhã ele ressuscitou. Será que você pode glorificar a Ele? Será que você pode engrandecer o nome dEle? Será que você pode exaltar o nome dEle? Meu tempo foi embora. 9:03, meu pastor.
Mas eu posso liberar algo para a tua vida. Oramaia se me darás. Kebi me darás. Há uma glória que envolve este altar. Porque o carpinteiro estava esquecido. Na dolorosa estava esquecido. Crucificaram ele, estava esquecido. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Será que você pode adorar a Deus por isso? Porque tudo que o diabo queria era que Jesus não enfrentasse a cruz. Nesses 20 anos de existência eu já vi gente dizer que o diabo deu culto em ação de graça quando Jesus morreu na cruz. Para de graça. A última coisa que o diabo queria era que Jesus morresse na cruz. Por quê? Porque o diabo... O diabo sabia que se ele entregasse o teu espírito, Deus, mas ele se entregou na cruz por mim e por você. Eu preciso liberar a última coisa para a tua vida, porque o escritor aos Hebreus diz que ele enfrentou a cruz e hoje está assentado à destra do Pai. Ou seja, ele está assentado em um trono, e só se assenta em um trono quem é rei. Meu pastor Sérgio, se na cruz, se na terra deram uma coroa de espinho para ele, se na terra deram uma cruz para ele carregar, no céu ele tem um trono para se assentar. Se na terra deram uma coroa de espinho fincada na sua cabeça, lá no céu ele tem uma coroa de rei. Se na terra os judeus gritavam: solte Barrabás e prenda Jesus, lá no céu, Salmos 24, tem os anjos dizendo: levantai, ó porta, as suas cabeças, porque aí vem o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Se na terra xingaram ele, se na terra maltrataram ele, lá no céu tem 24 anciões dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Se coloque sobre os teus pés, por gentileza. Espírito Santo de Deus. Gente, ele está pregado numa cruz. Pilatos, isso aqui é a liturgia romana. Pilatos precisava escrever uma placa com a acusação do condenado. Mateus capítulo 27. Ele está pregado. Ao seu lado direito um ladrão, ao seu lado esquerdo um ladrão. Pensa comigo, se é liturgia romana, todo condenado carregar a sua acusação. O ladrão da direita, ele foi crucificado porque ele roubou. A acusação que ele vai carregar é que ele é um ladrão. O ladrão da esquerda, de certa forma, também roubou, por isso foi condenado. A placa que ele vai carregar no seu peito é que ele é um ladrão, ele roubou. Só que Pilatos escreveu também uma placa para Jesus. Eu não sei se vai dar para você reagir, porque a placa que Pilatos escreve para Jesus, eu não sei se foi revelação de Deus. Eu não sei se foi alguém dentro do, aleluias, dentro da liturgia romana que disse para Pilatos. Eu não sei se foram os discípulos que disseram para Pilatos.
Mas a placa que Pilatos escreve para Jesus está escrita em grego, hebraico e latim: este é. Eu vou repetir: este é o Rei dos Judeus. Os evangelistas fazem questão de mencionar Mateus 27:36. Este era o Rei dos Judeus. Marcos 14. Este é o Rei dos Judeus. Lucas 24. Este é o Rei dos Judeus. João 19. Este é o Rei dos Judeus. Paulo, descrevendo aos Colossenses, vai dizer no capítulo 1, versículo 18: Ele é o princípio, Ele é o cabeça da igreja. E eu quero profetizar para a Igreja Batista Bethesda nessa noite: o diabo não para a tua promessa, o diabo não para o teu ministério, porque assim fomos crucificados com Jesus, também ressuscitaremos com Ele. Oh Espírito Santo de Deus, eu quero profetizar para a tua vida, eu quero profetizar para a tua casa: muito em breve não serão os diáconos que vai nos servir a ceias. Daqui um dia é o próprio Jesus que vai dizer: vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado. É Ele que vai te servir a ceia, é Ele que vai te dizer: meu filho, valeu a pena, valeu a pena, valeu. Será que você pode colocar a mão no teu coração nessa noite? Alguém vai cantar, alguém vai louvar nessa noite, e nós vamos profetizar, nós vamos liberar sobre a tua casa que Jesus é maior, que Jesus é maior. Nós vamos liberar. Eu quero profetizar para a tua vida. Pastor, eu posso chamar o pessoal para orar? Eu quero chamar só você que tem uma promessa, só você que tem um sonho. Se for possível, eu quero que alguém tire até foto, que quando eu chegar lá no meu estado eu vou dizer: ó, que igreja maravilhosa, tá? Que igreja linda, que igreja perfeita. Aleluias. Lá em Engenheiro Pedreira. Porque enquanto você está aqui, talvez Deus sabe a guerra que está lá dentro da sua casa. Você está aqui e Deus sabe o que você está vivendo lá dentro do seu lar. Posso te dizer uma coisa? Eu rodo um pouquinho lá no meu estado pregando, e esta mensagem de Jesus tem sumido dos altares. Mas eu tenho certeza que esta igreja, quem tem a cadeira cativa aqui é o Cristo do Calvário. Quem tem cadeira cativa aqui é o Cristo que morreu por mim e por você. Coloca a mão no teu coração, eu quero orar pela tua vida. Espírito Santo de Deus, quantos ministérios aqui estão? Já tem gente de joelhos, Senhor. Pai, eu quero te pedir nesta noite, Pai querido, o Senhor é o que esquadrinha os corações, o Senhor é que sabe da nossa necessidade, Pai. Quantas mães estão aqui nesta noite, ó Pai, quantas mulheres de oração estão aqui, quantos pais de famílias vieram aqui nesta noite, nessa campanha, Pai. Nós viemos profetizar que o diabo não vai calar a boca dessa mulher, o diabo não vai parar o sonho deste homem, o diabo não vai parar a família dessa irmã, o diabo não vai ceifar o filho desta irmã, porque o Senhor é maior na casa dela, o Senhor é maior no sonho dela. Tem gente chorando, Senhor, e eu quero profetizar que depois dessa noite, Engenheiro Pedreira, Senhor, vai ser reconhecido pelo Cristo da cruz, pelo Cristo que morreu, mas isso citou, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu quero profetizar nessa noite: toda a ferramenta preparada contra a Igreja Batista Bethesda não vai prosperar. Toda a ferramenta preparada contra essa igreja não vai prosperar. Senhor, vai na casa do teu povo,
vai na empresa do teu povo, vai na família, Senhor, o ministério, Pai, Senhor, a casa, Deus, tome em tuas mãos nessa noite, Pai querido, eu quero lhe pedir, eu quero lhe rogar, Senhor, entra com providência, Pai, entra com providência, Senhor, faz a obra, Pai querido, toma cada um dos teus filhos nessa noite, entra com a tua providência, porque nós profetizamos nessa noite, Ramandarasi Jomidarauás, Uramaiasi Comidarauás, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a tua casa não será atingida, teu ministério não será atingido, esta igreja, enquanto você adora, Ele quebra cadeias. Enquanto você adora, Ele quebra as correntes. Enquanto você adora, Ele está visitando o teu lar nessa noite. Enquanto você adora, eu estou ouvindo barulhos de corrente sendo quebradas em teu favor. Enquanto você está aqui, Deus está indo lá na tua casa. A morte não vai entrar lá, Pombagira não vai entrar lá, Zé Pelida não vai entrar, porque há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus nesta noite. E nós queremos profetizar. Vai valer a pena isso. Vai valer a pena, Senhor. Cada lágrima derramada, cada dor, cada ferida. Nós queremos profetizar nessa noite, em nome de Jesus. E você que crê na sua vitória, aplauda e glorifica o nome dele. Vai valer a pena mesmo.